Salve, salve, meus amigos. Bom dia, professor Cléber Pinho. Hoje, na nossa nona aula do nosso curso do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, para os alunos aí que são compatíveis para o exercício da advocacia, para poder realizar o estágio. Estamos trabalhando hoje, vamos trabalhar habeas corpus. Bom dia, Wallace. Bom dia. Bom dia, professor. Eu não Bom dia a gravava de todos. manhã. Hoje eu vou gravar de manhã, né, para poder facilitar. Hoje eu vou gravar de vocês de manhã já. Para poder também ter uma... Normalmente eu gravo a aula na turma da noite, mas vou gravar agora de manhã. Para prestigiar o pessoal da manhã também. Vamos lá então. Então é o seguinte, hoje... Bom dia, Gabriele. Bom dia. Vamos lá, vamos trabalhar habeas corpus. Vamos lá. Fundamento constitucional, né? Artigo 5º, inciso 58, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência, coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ele também vem previsto no artigo 647 da Constituição, do CPP, né? Do 647 até o 667, né? Então, normalmente, quando a gente vai estudar o habeas corpus, é comum, né? É comum nós fazermos a primeira leitura de todo o seu bloco. Bom dia, Kelly. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan, duas vezes. Mas vamos lá. Bom dia. Então, é importante a leitura aí. Nós estamos falando de habeas corpus. Começamos a aula agora de 647 até o 667 do CPP. É importante a leitura. Primeiro de tudo, vamos trabalhar a respeito qual a natureza jurídica do habeas corpus, né? Existem, né, correntes doutrinárias ainda até hoje, no dia de hoje, que defendem o habeas corpus como matéria recursal por estar lotado, por estar topograficamente estabelecido dentro do Código de Processo Penal na parte de recursos, né? Mas a grande parte da doutrina, da jurisprudência, entende que o habeas corpus, em verdade, ele é uma ação constitucional, né? Uma ação constitucional que vai ter o início, meio e fim. Bom, se tem ação constitucional, vai ter uma petição inicial. Eu não tenho uma audiência no habeas corpus. Não prevê-se isso. Não há audiência em habeas corpus, ok? Não há audiência. Porque a matéria ela é uma matéria pré-constituída. Você já tem que construir toda a prova já na sua impetração, né? Inclusive o verbo para entrar para nominar o habeas corpus é impetrar habeas corpus, né? Então, o habeas corpus ele vai ter o início, o meio e o fim. Se ele inicia com uma petição inicial, qual é o final de uma ação? Uma sentença. De uma sentença no Código de Processo Penal, nós entramos com qual recurso? Apelação. Então, o caminho correto do habeas corpus é começar com uma petição inicial e terminar com uma sentença. Ok? Bom dia, André. Na sentença, é recorrível via habeas corpus, via apelação. Por isso que você vê alguns julgados recurso em habeas corpus. Pelo fato de que o certo é, quando terminou o trâmite, veio a sentença e não foi conferida a ordem, você entrar com uma apelação desse habeas corpus, porque é uma ação. Os alunos não visualizam o habeas corpus, porque normalmente a gente trabalha muito o habeas corpus com liminar. Conseguiu a satisfação que é a liberdade do seu cliente, beleza, morreu, já satisfez, depois vai confirmar a decisão final e pronto. Mas o habeas corpus ele vai ter uma sentença e essa sentença ela é apelável para o tribunal, para a instância superior. Então, só para tirar essa mística que o habeas corpus é uma ação. Tem o início, tem uma sentença e da sentença cabe recurso. Mas, normalmente, na prática, quando o impetrante, que normalmente é o advogado, ele impetra o habeas corpus no tribunal, ou diante do juízo, se a ordem coatora for de um delegado de polícia, impetrou o habeas corpus, negado a liminar, ele já desiste desse habeas corpus e entra com outro habeas corpus na instância superior. Uma nova ação. É possível isso? É possível, é o chamado habeas corpus substitutivo, né? Na verdade, ele substitui a função de recurso. Ao invés de entrar com um recurso, você entra com outro habeas corpus. Mas para fins doutrinários, didáticos, nós temos que aprender que o habeas corpus ele tem o início e tem o fim. Tem uma petição inicial e uma sentença. Beleza? Vamos falar especificamente do habeas corpus na sua estrutura, né? Então, o habeas corpus ele já está me desmistificando um outro ponto importante, né? O habeas corpus, quem pode impetrar o habeas corpus?
O habeas corpus, por ser uma ação constitucional, ele dispensa a chamada capacidade postulatória. Capacidade postulatória, então, não é necessário exigir uma capacidade postulatória, ou seja, o cara ter conhecimento jurídico para poder propor o habeas corpus. Ele pode ser proposto por qualquer pessoa, até mesmo pelo paciente. O habeas corpus ele carrega 3 figuras e tem que estar muito bem claro na sua peça. Quem é o impetrante, que é você, advogado, quem é o paciente, que vai ser, na situação penal, o preso, a pessoa que está sofrendo a coação, e a autoridade coatora. Essas 3 figuras têm que estar muito bem claras na sua peça. Tem que estar bem, digamos assim, bem claro e evidente para que o leitor ou o julgador ele tenha a certeza de quem é, se é um órgão competente, para que seja o que é realizado o julgamento. O habeas corpus ainda, como eu disse, é uma ação autônoma de impugnação, remédio jurídico constitucional, né? É importante a leitura dele para que você possa entender a estrutura da peça, né? Vai no 654 do próprio CPP. Fala assim: o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. A petição inicial, a petição de habeas corpus conterá nome da pessoa que sofreu ameaça ou de sofrer ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça, a declaração da espécie de constrangimento, em caso de simples ameaça de coação, as razões que se fundam o temor, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Para o segundo, os juízes e os tribunais têm competência para expedir o habeas corpus de ofício. Aqui nós já temos uma característica do habeas corpus, que é o habeas corpus de ofício. O Supremo faz isso direto. O Supremo, ele por muitas vezes, ele olha a matéria e fala assim: olha, eu não conheço dessa matéria. Ele não conhece do habeas corpus, mas ele concede o habeas corpus de ofício. Acontece isso muito no Supremo. Para que ele não vire jurisprudência de determinado tema, ele fala: olha, eu não conheço desse habeas corpus. Ele não conhece do habeas corpus. Rejeita, nega o habeas corpus. Mas aí ele vai de outra banda e fala assim: mas concedo o habeas corpus de ofício. Fachin recentemente fez isso no julgamento. Ele negou o habeas corpus, não quis conhecer o habeas corpus em si, mas depois ele foi e colocou: olha, não conheço do habeas corpus em si, mas reconheço de ofício a possibilidade da concessão da ordem. Então é possível estabelecer isso, é possível que o juiz, praticamente, para que não vire jurisprudência ou não vire um precedente, eles fazem isso. Eles negam o habeas corpus à ordem, pela tese assim fundada, e depois eles concedem de ofício. Então já temos aqui uma primeira espécie de habeas corpus, que é o habeas corpus de ofício. Tem mais habeas corpus? Tem. O clássico, que é o habeas corpus preventivo. Cuidado, quando a gente tratar de habeas corpus preventivos, quando está existindo uma ameaça, tem que estar muito claro isso na peça, tem que estar muito claro isso, essa ameaça de existência da coação. E o pedido não vai ser de alvará de soltura, vai ser de que o juízo determine, expressa o salvo-conduto. Tá? Então, no preventivo, você tem que pedir o salvo-conduto. No repressivo, quando a pessoa já está presa, ele já sofreu a coação, que é o maior dos casos que a gente vai enfrentar em prova de ordem, ou qualquer outro exame, no repressivo, nesse caso, você tem que requerer o alvará de soltura. Beleza? Existe uma quarta hipótese, falei ofício, falei preventivo, falei repressivo, e existe uma quarta hipótese que você escuta direto nas leituras da jurisprudência. É o habeas corpus trancativo ou profilático. O que é o habeas corpus trancativo ou profilático? É aquela espécie de habeas corpus onde não existe a ameaça da prisão, não é agora iminente, e não há, por exemplo, não está preso o nosso cliente, não está restrita a sua liberdade. Então, mas uma medida judicial que foi tomada de forma incorreta, uma prova que foi colhida de forma incorreta, pode gerar futuramente uma sentença condenatória, pode gerar futuramente alguma ocasião, alguma situação que vai prejudicar o réu. Nesse caso, eu tenho chamado habeas corpus profilático ou trancativo. Você vê muito isso. Esse habeas corpus foi para trancar a ação penal, foi para trancar o inquérito policial. Normalmente, quando ocorre isso, é porque há uma chamada ausência de justa causa. A ausência de justa causa que vem estabelecida, inclusive, nos capítulos do habeas corpus. Essa ausência de justa causa não há prova indício suficiente da autoria, não há prova de materialidade do fato.
pode levar ao quê? Ao trancamento de uma investigação criminal. Por exemplo, uma clara situação de insignificância por tempo da investigação criminal. O delegado de polícia recebeu a notícia crime, viu a situação, viu que o cara roubou uma picanha, que aconteceu agora no Supremo. No STJ agora conferiu a insignificância, né? Uma picanha que não ultrapassou R$ 150, acho que foi isso, 1 quilo, 2 quilos de picanha. Mas não é Angus, não era Angus, né? Era uma picanha mesmo lá da porta de uma picanha lá. Né? E nesse caso foi feito o quê? Foi concedido porque o STJ tem um patamar que, se não ultrapassar, isso é novo, tá? Isso é novo do STJ, ele está utilizando 10% do salário mínimo. Ele está utilizando isso. Se não ultrapassar 10% do salário mínimo, ele está concedendo a insignificância. Digamos que é uma coisa, uma res insignificante, os requisitos objetivos estão presentes do STF, os requisitos subjetivos do STF estão presentes, e assim mesmo o delegado de polícia não faz isso, ele lava o flagrante e baixa a portaria, a investigação, pelo fato de que ele não faz juízo de materialidade de crime, ele faz juízo de formal, ou seja, o delegado ele vai instaurar um inquérito policial. Mesmo sendo insignificante, não é missão dele fazer isso, ele vai instaurar, vendo a formalidade do crime, estabelece. Ele não vai analisar a insignificância, a materialidade, se o bem jurídico é irrelevante. Ele deixa isso para o promotor de justiça na hora da denúncia. Mas mesmo assim, naquele momento, se caso não for estabelecido, mesmo assim, ele baixou a portaria e começou a investigação criminal, percebe-se que a materialidade ela é capenga. Nesse caso, poderá, e o seu cliente não está preso, o réu não está preso, e nem ameaça ser preso. O habeas corpus poderá ser impetrado para poder trancar esse inquérito policial por ausência de materialidade, por ser uma atipicidade material, que é a insignificância. Beleza? E aí caberia o habeas corpus para poder trancar esse inquérito policial. O habeas corpus trancativo que eu acabei de falar para vocês, ele não tem fundamento jurídico, não tem fundamento legal, mas jurídico há, através da jurisprudência e doutrina que trabalha esse habeas corpus trancativo ou o chamado profilático. Tranquilo? Sobre a estrutura do habeas corpus, né? Eu fiz um modelinho na página 3, se puder me acompanhar, eu fiz um modelinho mais ou menos bem rabisquei, né? O endereçamento. Para quem que vai o habeas corpus? Sempre é uma escadinha, ele sempre vai subir, né? Se é o delegado, o juiz. Se é o juiz, o tribunal. E vou subindo assim, sempre para a autoridade superior para que possa analisar o habeas corpus. Ok? Então nós temos que dizer o quê? Quando você abre o habeas corpus, você não vai colocar a parte, o paciente, vai colocar você, advogado. Okay? Então, normalmente coloca advogado, vírgula, né? Coloca o seu nome, coloca advogado, vírgula. Aí a qualificação completa. Nacionalidade, brasileiro, só escreva nacionalidade, vírgula, brasileiro, nacionalidade, não precisa falar brasileiro, nacionalidade, estado civil, advogado, OAB, número, pontinho, 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 com escritório profissional, pontinho, 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 mais ou menos assim. Só a qualificação geral, né? Vem especialmente com base no artigo 538, esqueci de colocar o 627 aqui também, né? O 647, esqueci de colocar aqui no modelinho, era para ter colocado o 647 também. E vem lá, e continua. Impetrar o presidente de habeas corpus com pedido de liminar. Outra coisa importante, toda vez que você, até na prática, toda vez que você impetrar o habeas corpus, peça a liminar, tá? E a liminar, você tem que abrir um tópico lá no finalzinho do mérito, tá? Quando você estiver acabando o mérito, você tem que abrir um tópico e escrever da liminar, tá? E comprovar ali a fumaça do bom direito e o perigo da demora e estabelecer ali o porquê da necessidade. Normalmente, quando se fala de liberdade, já há uma presunção de perigo de demora e fumaça do bom direito. Vou até aproveitar você, né, Bruno? Lá no tributário também temos um mandado de segurança, né? O mandado de segurança é utilizado muito na prova tributária, né? Muito utilizado na prova tributária. Então, eu tenho que estabelecer um tópico lá embaixo, no finalzinho lá, do perigo da demora e da fumaça do bom direito, estabelecer ali um tópico específico sobre a liminar. E no pedido eu tenho que repetir o pedido liminar e pedir que essa liminar seja convertida em decisão final. Seja convertida definitivamente ao final. Como eu já falei sobre o alvará, é isso aí. Vamos fazer a peça. Pega aí a peça aí.
Vamos estruturar ela. Todo mundo com ela aí? Wallace, eu acho que o seu microfone tá ligado. Vamos lá. Começa assim a peça. Maria, primária e bons antecedentes, trabalha há vários anos dirigindo uma van de transporte de crianças. Certo dia, após mudar o itinerário, sempre observado, resolve fazer compras em um supermercado, onde permaneceu por 2 horas, esquecendo de entregar uma das crianças de 3 anos na residência da mesma. Ao retornar ao veículo, encontra a criança desfalecida e, desesperada, leva-a ao hospital, não conseguindo, porém, evitar o óbito. Ponto. Acabou denunciada e condenada pela prática do injusto do artigo 133, parágrafo 2º do Código Penal, abandono de capaz com resultado morte. A pena de 4 anos de reclusão em regime aberto. Vamos parar bem aqui, tá? Vamos parar bem aqui. Antes de nós continuarmos. A gente não vai usar essa tese que eu vou trabalhar com vocês aqui agora, mas só para a gente poder abrir a cabeça. Nesse caso, é abandono de capaz mesmo? A tipificação está correta da denúncia? Será? Eu fico desconfiado. Porque o nosso promotor de justiça do exame de ordem é um cara que não estuda muito, não. Tá? Então a gente fica com os olhos abertos. Será que não é um homicídio culposo nesse caso aqui? Está cheirando um homicídio culposo para mim. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá no abandono de capaz. Vamos lá no 133, parágrafo 2º, e vamos ler o artigo. Pega para mim lá e vê se a gente enquadra no caso. Pega 133, parágrafo 2º aí. Veja, não é discutir tipicidade no habeas corpus. Opa. No habeas corpus a gente não discute tipicidade. Não é isso que eu quero. Isso aqui é uma questão de apelação, mas só para a gente poder trabalhar. Aproveitar o ensino que nós trabalharmos. Quem achou o 133, lê para mim o caput e o parágrafo 2º. Kelly, seu microfone está ligado. Você vai ler? Abandonar a pessoa. Vou ler. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Parágrafo 2º, você leu o parágrafo 2º? Para ler tudo? Lê para mim o segundo, parágrafo 2º. Se resulta morte. Beleza. Gente, pena reclusão de 4 a 12 anos. Perfeito, fechou. Para que abandono de capaz, meus queridos, ele tem que ter a forma dolosa, tá? Então, tecnicamente, ela teria que ter o dolo de abandonar a criança. Ocorreu isso no caso? André, o que você acha? Ela abandonou de forma dolosa? Não. Aí não visualizamos também nenhum dolo eventual nesse caso. Realmente nós temos aqui uma situação de culpa, Juliano. Então, nesse caso, a tipificação foi errada. Na verdade, ela não poderia ter sido julgada perante o juiz do Tribunal de Júri, ser condenada, ser julgada pela Justiça Comum, pelo crime de abandono de capaz e sofrer essa pena. Então, preste atenção. É que assim, como eu falei para os alunos esses dias, o examinador, quando ele faz uma questão, a questão dele, você pode perceber quando você pega a questão do exame de ordem, quando você começa a ler ela, abre várias vertentes que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar várias vertentes e ao final ele faz o pedido de determinado assunto. Por que isso? Porque o examinador da FGV, quando ele faz a questão, ele já deixa ela pronta para qualquer coisa. Ele poderia usar essa questão para poder trabalhar o quê? Uma situação de apelação. Entendeu? Ele podia falar isso. Na apelação, questione a tipificação, a condenação que foi realizada. Ele poderia trabalhar isso. Então, por isso, nós temos que ficar bem atentos quando estiver fazendo a leitura de uma questão da FGV, para que você não caia nessas armadilhas. Você tem que saber realmente o que ele está pedindo. Então, tem que ler e ver qual que é a questão. Nós estamos apenas trabalhando uma divagação. Se fosse uma questão de apelação, isso seria uma tese a ser batida. Seria o quê? Para dizer que não houve a tipificação desse crime, a tipificação foi incorreta e tinha que ser desclassificado para o crime de homicídio culposo. Beleza? Entendemos isso? Dá um joinha aí se estiver ouvindo, estiver travando. Sempre dá um joinha aí para dar um feedback, para que eu saiba que não está travando. Vamos continuar.
Mas não é o caso, não é o caso em tela, tá? Vamos continuar. Apesar de ter respondido o processo de liberdade, não foi permitido a Maria apelar em liberdade, fundamentando o juiz a ordem de prisão na grande comoção social que o fato causou. Bom, essa parte aqui você vai ter que grifar. Essa é o cerne da questão, né? O habeas corpus é o cerne da questão. A família dispensou o advogado anterior, procurou assumir a defesa. Qual a medida que deve ser adotada para buscar a liberdade imediata de Maria e com fundamento? Apresente a medida judicial cabível. Bom, habeas corpus é de cara. O habeas corpus, para perceber, dos tempos para cá, nos últimos exames de ordem, nos 10 exames de ordem anteriores, ou até mais um pouquinho, você pode perceber que o examinador, quando ele está narrando a peça, no final ele fala: proponha a medida judicial cabível, diferente de habeas corpus. Por que ele faz isso? O habeas corpus, eu não comentei isso, mas ele é o coringa. Ele serve para qualquer fase do processo, desde a fase investigatória até a fase de execução penal, ou a fase recursal. Em qualquer momento cabe o habeas corpus. Por ser coringa, o que acontecia antes, Emanuel? Os caras faziam o quê? O cara fazia qualquer peça e já ia para a prova com habeas corpus. Caía uma apelação, ele fazia habeas corpus. E aí, pelo princípio, digamos assim, por analogicamente, o princípio da fungibilidade, que é do recurso, né? Fungibilidade recursal. Mas ele usava de analogia e colocava lá, pelo princípio da fungibilidade, por não ser isso, entra com isso. E aí o examinador tinha duas peças para corrigir, que era a apelação do gabarito oficial e o habeas corpus. A OAB sacou isso e falou assim, não dá, né? É muito trabalho para correção, então vamos afunilar. E aí, o que eles fazem? Pode ver, todas as questões falam. Lá no finalzinho fala, diferente de habeas corpus, propõe a ação. Você vai ficar atento. Se você viu que o enunciado não trouxe essa restrição, o céu é o limite. Você pode meter o habeas corpus e sair para a galera, mesmo se você sabe qual é a peça. Ok? Beleza? Então, o habeas corpus, por isso que o habeas corpus ele leva essa fama de coringa, porque ele pode ir para qualquer situação, qualquer fase processual. Nessa fase, houve a sentença, depois da sentença cabe o quê? Habeas corpus. Mas veja, depois da sentença cabe a apelação, né? O recurso cabível é a apelação. Só que ele está pedindo a questão pede uma imediata medida para a liberdade dela. Então está cantando a peça, ou pode ser um relaxamento de prisão, ou pode ser o habeas corpus. Beleza? Lembra que relaxamento de prisão para qualquer prisão, pós-condenatória, antecipatória de sentença, preventiva, antecipatória de sentença é preventiva, né? Preventiva, a temporária, ok? Todas cabem o quê? Ou flagrante propriamente dito, cabe um relaxamento se a prova for ilegal. Vamos lá. Vamos estabelecer, vamos fazer nosso raciocínio, né? Então vamos lá. Endereçamento. Para onde vai essa peça? Tem vara? Excelentíssimo ou ao juiz, não tem problema, já falamos isso. Segundo grau, não vai essa, professor? Vai aprovar. Por isso que eu estou perguntando a primeira vara para a gente poder subir, né? Para mim poder saber qual o Tribunal de Justiça que vai, que eu quero dizer. Não falou qual que é o juízo, né? Não. Beleza, então eu vou deixar em aberto. Então vamos lá. Eu tenho que endereçar para o presidente. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça da... Como não temos a vara, então vou ter que deixar o Estado em branco. Vocês estão comigo? Por isso que eu perguntei para onde era o juízo do primeiro grau para a gente poder subir. Excelente senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de espaço de 10 linhas. E aí eu coloco advogado, nacionalidade, estado civil,
registro na OAB com escritório. Vai embora. Escritório profissional vem com base no artigo 5º, inciso 78, isso, né? É 78. LXV3 da CF/88, combinado Tem algum São Paulino aqui na turma? Só para saber. Se identifique, por favor. Emanuel até saiu, né? Até parece que eu sumiu a imagem. Só para saber. Que vai estar de recuperação nesse semestre. Impetrar habeas corpus com pedido de liminar em favor do paciente. Qual é o nome da paciente? Nossa querida cliente vai ser a Maria. Já identificada. Não, Maria, vou ter que identificar ela, né? Maria E aí, depois de identificar ela, eu tenho que colocar. Eu tenho que identificar a autoridade coatora, né? Que teve a sua liberdade restringida, sua liberdade limitada pelo juízo da vara tal que determinou a sua prisão, para que possa apelar, determinou sua prisão para apelar para oportunizar o seu direito recursal, fundando mais ou menos assim. Esse seria o bloco introdutório da sua peça, né? Excelentíssimo, espaço, advogado, qualificação seu, fundamento jurídico, verbo impetrar, o paciente, o juízo que determinou a ordem coatora e o porquê que o juízo determinou essa ordem coatora. Pronto, esse seria o núcleo, a parte introdutória, o primeiro bloco da sua peça. E aí nós abriríamos o famoso dos fatos, onde aqui seria, brevemente, você relataria os fatos, e aí você entraria no mérito. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Não é muito sobre isso não, mas
quando o senhor corrigiu uma peça minha, o senhor falou de abreviação, né? Aí a minha dúvida, assim, igual o senhor escrever ali, eu posso colocar artigo 78 da ACF, artigo não sei o que do CPP, ou eu tenho que escrever da Constituição Federal, ou não tem nada a ver? Tem a ver. Tem a ver no sentido que você não precisa, você pode abreviar aquilo que já é conhecido. Eu corrigi de você o artigo ou o endereçamento? Não, eu acho que foi endereçamento, não lembro, mas é porque eu fiz umas aqui e anotei isso para te perguntar. Toda vez que for, então, CPP, CP, CF, eu posso abreviar? Pode. O que eu não aconselho é o endereçamento. Ah, tá. Então, se eu colocar aqui do TJ, eu tenho que colocar do Tribunal de Justiça. O endereçamento é a sua carta de visita, né? E aí você já, sua carta de apresentação, você já vem abreviando tudo, né? Pode criar uma má impressão que você não deseja, preguiça. Coloca inteiro. Entendi. Agora os demais, agora CF, CPP, isso já é conhecido. Súmula, SUM, não tem problema. Beleza? Vamos lá. Tá. Vamos combater então a questão. Gabriele, você vai me ajudar agora a montar esse mérito aqui. Veja, a gente não vai discutir aqui a capitulação, que nós fizemos no início aquele raciocínio, tá? O início do raciocínio foi só para a gente trabalhar, mas o que nós temos que trabalhar aqui é a liberdade dela. Beleza? A liberdade dela. O cerne da terminação do juiz foi que grande comoção social que o fato causou. Beleza? Essa que foi a sacada do juiz e determinou a reclusão dela. Pergunto, para que possa recorrer em liberdade, ou melhor, para que possa recorrer, a pessoa tem que ficar presa? Não. Desde a minha época, quando eu fiz o meu exame de ordem, existia essa premissa, porque existia um artigo no CPP que podia fazer isso. Podia o juiz determinar. Vocês sabem qual artigo que é esse? Alguém consegue achar para mim? Para que a gente possa dar uma introdução na nossa peça? É 500 alguma coisa. 567. Dá uma olhada aí. Ele está revogado. Que determina que a pessoa recolha para poder recorrer. E aí, como que eu vou fazer o primeiro parágrafo? Vou dizer. Contar os fatos, né? Mencionar que ela foi determinado regime aberto, ok? Contar que os fatos mencionar, contar os fatos. Alguém achou já o artigo? Mencionar que foi determinado regime aberto. 594? 594, né? Ele está revogado, né? Você consegue achar ele para minha redação original? Para a gente poder ler? Vê aqui, professor. Manda para nós aí. Vou ler aqui. O réu não poderá apelar. Oi? Pode ler. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória ou condenado por crime que se livre solto. Beleza, 500 e... Ele foi revogado em 2008? Isto. Nossa, ok. Então, no segundo parágrafo, eu posso mencionar isso. Que desde 2008, o artigo 567. Fala de novo aí, Wallace. 594. Oi? 594. 594.
recolhimento do preso para recorrer foi revogado. Ainda mais, a paciente goza de bons antecedentes e primariedade. Ascendino, um ponto importante, Ascendino, que até hoje está acontecendo, existe essa briga da doutrina mais abalizada, uma doutrina mais processual penal contemporâneo, constitucional, que aí tem o Alexandre de Moraes da Rosa, o Auri Lopes Júnior, são esses caras que capitaneam muito o Renato Brasileiro também tem muito esse posicionamento neutro quanto a isso, de que é necessário que seja extirpada dos tribunais a possibilidade de estabelecer uma pena de prisão, qualquer prisão temporária, preventiva, principalmente preventiva, estabelecida em características abstratas. O que é isso? O crime é muito grave, determina a prisão do cara. Houve uma comoção social, determina a prisão do cara, fugindo realmente do sistema brasileiro da legalidade. Então, é necessário que o estabelecimento de balizas fortes do nosso sistema processual acusatório para que não existam essas abusividades. Então, hoje há uma grande força doutrinária que está conseguindo até vencer alguns pontos de que é necessário ter estabelecimentos legais ter balizas legais para que seja determinada uma prisão preventiva. Então, esse lance de você viu na prova, de exame de ordem, qualquer concurso, que foi determinada a prisão por uma comoção social, a pena máxima é abstrato, do crime é muito grave, é crime hediondo, nada isso justifica a prisão preventiva. Se for uma garantia da ordem pública, tem que ser estabelecido o porquê que é dessa garantia da ordem pública. Beleza? Entendeu, Santino? Vamos lá. Então, nesse segundo parágrafo, vou bater duro no que vou falar aqui. Olha, o artigo que o juiz poderia fundamentar já foi revogado. Não existe mais. Então, não há supedâneo legal. Ele podia dizer, não, eu fundamentei no artigo. Mas qual artigo? O artigo não existe mais. Ok? Então, não tem supedâneo legal para estabelecer isso. Então, no terceiro parágrafo, eu venho dando a porrada. Eu venho justificando o habeas corpus. Lá no habeas corpus tem um artigo que fala sobre justa causa. Vamos tentar enquadrar qual o erro que o juiz estabeleceu. Vai lá no habeas corpus, lá, nos artigos do habeas corpus, procura lá a justa causa. Será que essa decisão teve justa causa? Se não tiver, vamos tentar achar um artigo de colocar aqui agora. É o inciso 1 do artigo 648. Lê para nós. Coação, o caput. A coação considerar-se-á ilegal, inciso 1, quando não houver justa causa. Beleza. Lê todos para mim. Para a gente poder já aproveitar isso. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Não é o caso. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Não é o caso. 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Também não. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei a autoriza. Perfeito. 6. Quando o processo for manifestamente nulo. E 7. Quando extinta a punibilidade. Bacana. Quando eu falei... Perfeito. Beleza. Fechou? Olha só. Quando eu falei quando for manifestamente nulo, aqui pode ser fundamento para o profilático, viu? Ou trancativo, eu posso usar esse inciso. Bom, nesse caso, enquadra perfeitamente para nós a coação, né? O artigo 648, inciso 1. Inciso 1 do CPP. Então, podemos dizer o seguinte, ó. A situação em voga encontra agasalho
viola claramente o status libertatis. Enquadrando o fato em verdadeira coação realizada pelo juízo, conforme o artigo 1. Além do mais, né? Inclusive, em nosso ordenamento, né? Deve ser priorizado a liberdade do que a prisão. Assim, o magistrado, né? O juiz coator, ou magistrado coator, ou autoridade coatora, violou, além das premissas legais, a própria... Tem alguma... Qual artigo inciso da Constituição que fala dos status libertatis? Além do artigo que fala sobre o habeas corpus, nós já falamos. Ninguém será preso. É o 56 do artigo 5º, inciso 56. LVI? Ninguém será levado à prisão, nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. É liberdade provisória, mas vai. LVI? É o 66. Também. LVI, né? LXVI. LXVI. Tem o 61, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 61, né? 61. Beleza. LXI. Assim, o magistrado coator violou a lei prevista constitucional da própria liberdade do indivíduo e estabeleceu uma situação mais grave do que foi determinado pela sentença. Opa, tem mais um artigo do CPP novo que determina que não pode ter prisão aqui para cumprimento de segunda instância, não foi isso? Tem um artigo do CPP, lá do prisão preventiva, dá uma olhada lá. Tem também na Constituição o artigo 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não, esse é específico do processo... Não, perfeito. Boa. É que não transcorreu o devido processo, que ela cabe recurso da decisão, né? É que, na verdade, cabe o recurso, né? Vai caber o recurso e cabe também o habeas corpus é só para a gente conseguir a liberdade, né? Mas eu quero o artigo do CPP novo, na parte de prisão preventiva, que fala que é proibida a prisão em segunda instância. Acha para mim aí, Emanuel. Vamos embora, mexe aí. André, Luan, acha para nós aí. Gabriele, vamos todo mundo trabalhar. Vamos achar isso aí. Juliano, tá muito quieto, Juliano. Bora. O Supremo eu sei que não pode determinar a prisão em segunda instância, né? Vamos usar por analogia aqui. Não é prisão em segunda instância, né? Mas é recolher preso para poder determinar a prisão. Vamos colocar também isso aí e já vamos treinar ela.
Fala antecipação do cumprimento de pena? Isso. Qual que é o artigo? É o 313, parágrafo 2º. Lê para mim. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Acabou, na cabeça. Podemos colocar aqui. Inclusive, o artigo 313, parágrafo 2º, determina a impossibilidade da antecipação da pena. Pô, agora ficou bonito, hein? Que utilizamos aqui por analogia. Cabe analogia no processo penal? Cabe analogia no processo penal? Só para beneficiar o réu. Esse é direito penal. No processo penal eu posso usar analogia tanto para prejudicar ou como para ajudar. Prejudicar ou como ajudar. Então no processo penal não tem o limite que tem no direito penal, viu, Bruno? No processo penal aqui eu posso tudo. Ok? Então fechamos aqui. Assim, o magistrado coator violou, além das premissas legais, a própria liberdade do indivíduo, e estabeleceu uma situação mais grave do que foi determinado pela sentença. Na sentença foi regime aberto. E ele determinou para que ela fique presa. Entendeu? Então, houve uma contradição. O que foi determinado e o que agora. Determina a possibilidade de antecipação da pena que utilizamos aqui por analogia. Bacana. Fechamos o meio. Então, vamos fechar o bloco. Assim, desde já requer que seja concedida o writ, né? O writ, concedida a ordem de... Eu não trabalhei a parte histórica, mas o habeas corpus é um dos primeiros remédios jurídicos, né? Ele tem a monta ali, depois da Carta Magna Libertatis, é a segunda ordem habeas corpus right, né? O Act habeas corpus, que foi feito na Inglaterra, né? Concedida a ordem de habeas corpus, com base no... Qual que a gente fala de habeas corpus repressivo? Nós já lemos aqui, é o 654, né? Com base no artigo 654 do CPP, expedindo o competente alvará. Esse aqui já vai servir até do meu pedido. Depois só vou copiar lá na frente. Alvará de soltura. Pronto, fechou. Liminar. Qual é o artigo que fala de liminar que eu posso usar? Dois artigos, né? 649 e 660 parágrafo 2º. Liminar, você vai colocar esses dois artigos aqui, ó. Você vai trazer uma introdução, vai ter que falar sobre o perigo da demora e a fumaça do bom direito, você vai criar, e aí estabelece 659 e 660 parágrafo 2º. Os dois aí fundamentam o pedido liminar. Depois disso, professor, o que vem? Pedido. O que vou pedir, professor? Vamos na sequência. Agora, o famoso o quê? Diante do exposto, vem requerer que depois de solicitar... lembrando que para o habeas corpus, no pedido, eu tenho que colocar um pedido especial, que é o pedido de informações da autoridade coatora, tá? Eu tenho que colocar isso aí que pontua, tá? Então, que depois, assim, pode colocar assim, diante do exposto, vem requerer que depois da solicitação das informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem liminar, né? E ao final,
e que ao final a presente liminar seja convertida em decisão definitiva, né? Que ao final seja concedido a ordem de habeas corpus e a expedição do competente alvará de soltura. Termos em que pede deferimento. Local. Professor, data. Qual que é o prazo do habeas corpus? Mandado de segurança. Qual que é o prazo do mandado de segurança, Bruno? Mandado de segurança, 120 dias. A partir da ordem coatora. Perfeito. E o habeas corpus? Uso para analogia? Não, o habeas corpus não tem prazo, viu? Diferente do mandado de segurança, o habeas corpus eu não tenho prazo para impetração dele. Então, vou colocar... Normalmente, então a peça não vai pedir para você datar por última data do prazo. Não vai pedir para você. Então, você vai colocar local e data. Advogado. OAB. Difícil? Professor, vamos lá. O habeas corpus, ele tem a forma coletiva? Sim, tá? Eu vou usar de analogia como ocorre no mandado de segurança coletivo. Quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político, associações com mais de um ano. Então eu posso entrar impetrar o habeas corpus também na forma coletiva. Tá? Hoje é a moda, né? Principalmente a Defensoria Pública vem impetrando vários habeas corpus coletivos, né? Tivemos habeas corpus coletivo para o banho de sol no âmbito nacional, a exigência de banho de sol, mesmo na época, por tempo do Covid, banho de sol da gestante, banho de sol, o habeas corpus coletivo das gestantes, quanto a isso, a prisão de gestante, né? Então o habeas corpus hoje, ele está sendo, houve um habeas corpus no Rio de Janeiro, em uma situação que o juiz determinou, salvo engano, na favela, na comunidade Jacarezinho, ele determinou, expediu um mandado de busca e apreensão genérico. Ele falou assim, ó, pode entrar em toda a comunidade com essa ordem de busca de apreensão. Foi entrado com o habeas corpus coletivo de toda essa comunidade aí. Então o habeas corpus coletivo, hoje ele ganha força na doutrina de jurisprudência, tá? Talvez aí no final do nosso curso a gente vai fazer um coletivo, uma coisa assim, para a gente poder estar treinando. Esse aqui é individual, tranquilinho aí, numa etapa você faz ele. Dúvidas sobre habeas corpus na aula de hoje? Alguma dúvida especial? Algum choro, alguma lamentação? Juliano, Ascendino, Bruno? Professor, por favor, Luan, por favor. Para mim não ficou muito claro, é só uma dúvida com relação a esse problema que foi passado. Essa prisão decretada, ela foi antecipação da pena e é a mesma coisa que a prisão preventiva? Não, a prisão preventiva, a antecipação da pena é uma prisão preventiva. Entendeu? Há uma divergência doutrinária quanto a isso. A antecipação da pena é uma prisão preventiva. Entendeu? Porque prisão pré-cautelar, aliás, prisão pré-cautelar é o flagrante. Prisão cautelar são duas, ou a temporária ou a preventiva. A preventiva eu tenho algumas ramificações. Eu tenho a preventiva domiciliar, eu tenho a preventiva de antecipação da pena. Veja, até fala, porque a prisão pós-pena é prisão condenatória. Mas antes da pena, se caso houvesse, isso era o entendimento do Supremo, se a pessoa fosse, digamos assim, o tribunal confirmasse a sentença de primeira instância, esse cara automaticamente poderia já começar a cumprir a pena. Não era cumprimento de pena, era uma antecipação, era uma forma de prisão preventiva. Tá entendendo? E aí, toda vez que há uma ação do Poder Judiciário, há uma reação do Legislativo. O Legislativo, ele reagiu a essa situação jurídica, a essa determinação judiciária e falou assim, não, ele fez o papel dele, vamos colocar na lei, bloqueando a impossibilidade de que realize o judiciário as prisões antecipatórias.
Então, esse inciso, esse parágrafo que nós colocamos agora, é claramente uma reação do legislativo às ações ativistas do judiciário, que falou, olha, não é bagunçado assim, nós fazemos a lei e a lei falou, se não houve condenação, não pode existir antecipação da pena. Ponto. Entendemos isso? Essa situação aqui no caso não é isso, tá? Nessa situação aqui no caso não é antecipação da pena. Assim, era uma situação jurídica que falava, para você recorrer, você tinha que recolher-se à prisão. Bacana? Como esse artigo não existe mais, o juiz poderia ter fundamentado apelado nesse sentido, de como se fosse uma antecipação da pena. Então, por isso que nós acrescentamos, não é a tese central, nós acrescentamos, né, lá o 313. Tanto é que coloquei lá, ó, inclusive, quer dizer que não é, além disso, né, além do que nós já estamos falando que é ilegal a prisão, é impossível a antecipação da pena que utilizamos aqui por analogia. Entendeu? Porque a antecipação da pena é uma coisa e recolher-se para a prisão para recorrer era outra. Só que, se você pensar de uma forma ou de outra, está se realizando a antecipação da pena nesse caso. Entendeu, Lô? Não sei se consegui fazer claro, que é uma questão bem aberta quanto a isso. Eu forcei a barra, não precisava ter colocado o 313, não precisava ter colocado ele aqui, mas ficou bacana que a gente conseguiu trazer um novo, né, um conceito novo, junto com essa determinação velha. Bacana? Professor, por favor, Wallace. Mais para curiosidade da classificação, aqui é um habeas corpus repressivo ou preventivo? Porque no enunciado não está citado se ela foi recolhida à prisão. No estado... Não foi mesmo... vamos lá, peraí. Desfalecida esperada, ela não conseguiu... Não. Apesar de ter sido respondido o processo em liberdade... Foi dito. Respondido em liberdade. Não foi permitido à família apelar em liberdade, fundamentada a juiz a ordem de prisão na grande comoção social que o fato causou. Realmente, Wallace, tá esse buraco na questão, né? Que não falou se ela estava em liberdade e mandou para que ela ficar presa. Aí, nesse caso, seria o quê? A situação de salvo-conduto. Você tá certo. Seria um HC preventivo. Se ela já estiver presa, nós determinamos o que? O alvará de soltura. Nós fizemos a peça com a presunção que ela já está presa. Ok? Para poder recorrer, que a família te procurou e recorreu. Bacana? Vamos ver. A final dispensou o advogado, procurou para que assumisse uma quase medida. Olha, qual a medida a ser adotada na busca da liberdade imediata de Maria? Bom, você falou liberdade imediata porque ela já está presa, então. Certo. Beleza? Então, se o examinador quisesse falar que era preventivo, mas sua pergunta foi pertinente. Se o examinador quisesse falar que fosse preventivo a habeas corpus, falaria qual a medida a ser adotada na busca da prevenção ou que se fosse evitado a prisão. Pela interpretação aqui, eu falo assim, medida a ser adotada na busca da liberdade. Se é para buscar a liberdade, porque ela está o quê? Presa. Fechou? Certo. Fechou. Então a gente acertou a peça, tá certo. Gabriele, Luan, Kelly, Ascendino, André, Leonardo, alguma sugestão, alguma opinião? Então um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Abraço.